Você fica em pé comigo, por favor. Quero conhecer quantas pessoas estão nos visitando primeira vez. Levante sua mão bem alto para eu ver. Lá eu vi. Sim, eu vi várias pessoas. São bem-vindos. Que Deus abençoe você. Não sai sem sua bênção. Hoje eu quero falar como vencer a oposição espiritual. Diga, vi. Quando nós falamos é porque todo mundo passa por isso. Todos nós passamos por oposição espiritual. A bispa vai me ajudar a pregar, ela está aqui. As crianças saiam com a bispa, por favor. Vão lá para a salinha. Pode ir com a bispa, pode ir com a bispa. Amém. Só as crianças, os adultos ficam. Querido, ouça aqui. A gente notou que você estava um pouco agitado hoje. Não fica agitado, não. Vamos deixar o ambiente gostoso, como nós terminamos o louvor, para você ficar sensível à palavra de Deus. Amém? Quando nós falamos em oposição espiritual, significa que você, olha o que eu vou falar. Você está cercado. Às vezes nós queremos ir por um lado, tem um empecilho. Queremos ir pelo outro, tem um empecilho. Olha só. A campanha do mês é derrubando gigantes. Amém? Eu resolvi fazer um pouco diferente essa campanha. Geralmente quando nós falamos em derrubando gigantes, nós falamos do problema financeiro, falamos das enfermidades, nós falamos do conflito familiar, falamos de outras coisas. Mas quando eu quis falar um pouco diferente desse derrubando gigante. Primeiro eu falei de um gigante chamado morte. Segundo eu falei de um gigante chamado pecado. Terça-feira, não perca. Nós vamos falar de um gigante chamado diabo. E na outra terça você não vai perder. Aí que você não vai perder mesmo. Porque é um gigante que você não conhece. É um gigante chamado eu. Esse é duro. Dorme com você. E às vezes você não consegue vencê-lo. Mas hoje eu quero falar da oposição espiritual. Como é que nós enfrentamos a oposição espiritual? Olha para mim. Muitas vezes você nem se dá conta que os problemas que têm feito você chorar, que têm tirado você do sério, que têm feito você entrar num momento de raiva, de ira, são problemas espirituais. E você descarrega muitas vezes nas pessoas. E como nós vamos vencer isso? A vida é ingrata, foi, e às vezes é ingrata para algumas pessoas, porque algumas pessoas se sentem abandonadas, não tiveram estudo suficiente, não tiveram apoio suficiente na vida. Mas eu quero dizer para você, mesmo com toda a ingratidão que aconteceu com você, o seu principal problema chama a oposição espiritual. E até porque, querido, eu quero dizer para você que eu também vim de uma vida assim. Eu fui analfabeto até os 16. Tive que esperar até 28 anos para poder casar, porque foi quando eu terminei a faculdade. Queria casar aos 20, 19 para 20 anos eu já queria casar. Mas como é que vai casar um analfabeto? É ruim, né? Não tem casamento que você põe o dedão lá para... Precisa pelo menos assinar, né? Então, a vida é ingrata às vezes para nós. Perdi meus pais muito cedo. Muitos de vocês, às vezes, perderam os pais. Ficaram abandonados. Muitas vezes não tem para onde recorrer. Mas eu quero ensinar hoje você. Quero ensinar você o caminho de vencer as oposições espirituais. Diga amém. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias. Capítulo 3, versículo 1 ao 4. E eu quero ler com você esse texto, depois você se assenta. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita, para o acusar. Ele estava onde? Lá no antro de pecado?
Onde que ele estava? Diante do anjo do Senhor. Ele não estava na boate, ele não estava brigando, ele não estava na jogatina, ele estava num ambiente sacro, num ambiente santo, estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à direita para acusá-lo. Diga misericórdia. Versículo 2. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém, o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo. Isso falando para Josué, mostrando o sacerdote, o sumo sacerdote Josué. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Versículo 4. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes sobre você. Diga amém. Senhor, a tua palavra precisa achar guarida nos nossos corações e produzir frutos de arrependimento. Por isso nós cercamos esse lugar com a tua graça. Manietamos agora no poder do nome de Jesus todo espírito contrário, todo espírito de aflição, de desânimo, de abatimento, de conflito na mente. Nós ordenamos que caia fora e liberamos esse lugar como palco das manifestações sobrenaturais do Espírito Santo para a glória de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar. Querido, a palavra Satanás significa adversário. Tem muita gente dizendo que Satanás é tentador. As palavras, é claro que ele é tentador também. A palavra diabo é que significa tentador. Satanás significa opositor, adversário. E opor, a palavra opor, que essa palavra que é usada para sarar, é usada como a tradução de opor, ela significa atar, apertar, sitiar, fechar, confinar, hospitalizar, assediar, importunar, estreitar, afligir, impedir, limitar, pressionar, incomodar, rivalizar. Anotou todos? Essa palavra é a palavra que sarar, que é usada como opor. Quer dizer, o diabo vai rivalizar com você. Ele vai estreitar o caminho. Ele vai tentar hospitalizar você, manietar. Não deixar que você exerça a vontade de Deus. Diga misericórdia. Querido, aí você diz, como é que o incrédulo parece que vai tudo bem para o incrédulo? Asaf, escrevendo no Salmo 73, ele diz, seu corpo é sadio e nédio. Sabe o que é nédio? É brunido, é quase reluzente, aquele gordinho que quase reluz, sabe? Os gordinhos, sabe a careca bem gordinha, lisinha, quase reluz. É daquele jeito. Eles não participam da canseira dos mortais. Eu estou invejando. Olha o que o grande salmista Asaf falou. Eu estou invejando os incrédulos. Você não inveja os incrédulos, não. Diga amém. Você não vai invejar os incrédulos. Por quê? Porque você tem um opositor e graças a Deus que você tem. Que muitas vezes ele não tem. Sabe por que você tem um opositor? Porque você está do outro lado. Diga amém. Fala para o seu irmão, você está do outro lado, cara. Esse lado é o lado da guerra. Esse lado que você está é o lado da luta. É o lado da batalha. Esse lado é o lado da vigilância. Esse lado é o lado que você dorme com um olho aberto e outro fechado. O lado que nós estamos é o lado do Senhor. Você está do lado do Senhor, amém? Por isso, nós temos oposição. Por isso a gente tem oposição. E a gente fica pensando, puxa, como para essa vida parece fácil para alguns incrédulos, né? O cara apronta tudo, mas parece que tudo vai bem para ele. Pode deixar que ele vai ter a paga. Lá na frente ele vai ter. A Bíblia diz que nenhuma injustiça ficará sem pagamento. É verdade, não é? Eu queria que fosse hoje. Quantos queriam que fosse hoje? Como eu queria que fosse hoje. Que alguns você também queria, né? Como eu queria. E se Deus me deixasse ser Deus, me desse a caneta dele para mim, só precisava 1 hora para eu assinar algumas coisas.
Muito neguinho do meu lado de penar. Você é assim também. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós vamos sofrer oposição porque estamos do lado do Senhor, amém? Sabe, o incrédulo peca e sai sorrindo. O incrédulo, as coisas acontecem com ele. Ele nem liga, ele acha que tudo é normal. E você pergunta para o incrédulo, como é que você vai morrer? Eu vou morrer, todo mundo morre, né? E você tem certeza de salvação? Isso eu não me preocupo. Quando eu chego lá, a gente decide. Ele nem sabe que ele tem que decidir aqui, né? Aí, quando dança no colo do capeta, ainda no juízo final, vai apontar o dedo para você. Ele falou muito pouco para mim. Ela falou muito pouco para mim. Sai, capeta! Você e eu vamos nos posicionar contra a oposição. Primeiro gancho, primeira força da oposição está no pecado. A oposição vem por causa do seu pecado. A Bíblia diz que as vestes de Josué estavam sujas. E essa expressão, veste estava suja, significa que Josué estava desleixado com a vida. Precisa levantar a mão, não. Será que eu estou falando para alguém nessa noite que anda desleixado com a vida espiritual? Negligenciou na oração, tem negligenciado na leitura bíblica? E como é que você quer ficar em pé sem comer? Saco vazio não segura, não fica em pé. É o que a gente aprendia lá na infância. Você aprendeu isso lá, né? Quando ia colher piqui, a gente dizia, o piqui é uma fruta que só nós dois conhecemos, maravilhosa, né? Tem um cheiro que anuncia de longe. Espinho que marca todo aquele que vai comer sem saber o que é. Quando vai colher piqui, o saco tem que ficar cheio, senão não fica em pé. Presta atenção. Se você foi negligente, tem sido negligente com a sua vida, tem sujeira aí. A roupa suja significa nossos atos de justiça. A Bíblia diz que o linho finíssimo são os atos de justiça. Aí tem oposição. Esse é o alimento da oposição do inimigo. O diabo se alimenta dos nossos pecados. Sabia disso? Ele se alimenta dos nossos pecados. Presta atenção. A palavra fé, ela tem a ver com ousadia. Coragem, ousadia. Mas não é toda pessoa que é ousada que tem fé. Você já viu isso? Mike Tyson era muito ousado, né? Ele entrava se rangindo os dentes pro cara e contando. Disse, eu vou contar até 3 e ele vai estar na lona. Mas ele tinha fé? Então não é toda coragem que eu posso dizer que é fé. Eu não posso dizer isso. Mas quantos concordam? Para exercer fé, precisa ter coragem, sim ou não? A dona Maria de Paula, não existe esse. Maria de Paula não existe. Eu estou inventando uma pessoa aqui, viu, pessoa Denise? Dona Maria de Paula está lá, toda entubada, ela fala assim pelo lado da boca, o caninho está aqui para levar o oxigênio, e ela fala assim. Aí chega você, ela está no hospital, e chega você com uma fé desse tamanho. Tem uns que fede mais, outros fede menos. Você com fé de menos. Aí você chega para a dona Maria de Paulo e diz, pois é, dona Maria, a vida é assim mesmo. Mas não tem problema, a morte é maravilhosa. A senhora vai morrer. Amanhã a senhora está lá do outro lado. Ela eu não quero morrer, eu não quero morrer. A dona Maria de Paulo não pode falar, mas ela fica toda angustiada. Você diz, não, Jesus vai te levar para o seio de Abraão. Você vai partir. Aí chega o pai de santo e diz, vou fazer um trabalho para Suncé, e Suncé vai viver. E quem que você acha que ela vai crer? O cara que teve coragem de dizer que ela ia viver. Querido, a dona Maria de Paula pode estar sem fala, pode estar muda, pode já estar sem respirar. Se você chega lá, você vai olhar para ela e dizer, eu vou orar por você e você vai levantar dessa cama. Você precisa dessa coragem.
Você precisa dessa coragem, porque a oposição está aqui, entre você e ela. A oposição espiritual está dizendo para você que você é um fracote, que você não tem coragem, que Deus te abandonou. Por isso que as vestes sujas. O que são as vestes sujas? As injustiças que nós cometemos. Às vezes não cuidamos da nossa fé. Às vezes estamos julgando pessoas. Às vezes estamos com atitude errada em relação à palavra de Deus. Tudo isso são vestes sujas. Isso aqui o que é? É o alimento do inimigo que vai dizer, você é um fracote, você não vai dar conta. Se você orar, você vai ficar envergonhado. Sabe de uma coisa? Envergonhado eu já estou. Reputação eu já não tenho mesmo mais. Eu não tenho mais. O que você quer preservar? Você vai chegar para Maria de Paulo e dizer, Jesus está aqui. E onde Ele está tem vida. Onde Ele chega o poder acontece. Onde Ele chega as coisas acontecem. Olha para mim, dona Maria, eu vou orar por você. E o poder de Deus vai descer nesse lugar. Se você tiver com as vestes sujas, você não fará isso. Como é que eu vou vencer a oposição, bispo? Lava as tuas vestes. Eclesiastes 9 diz que esteja sempre limpas as tuas vestes e jamais falte o óleo na tua cabeça. Presta atenção, querido. Presta atenção. Essa posição que nós temos, você não ganha ela de um dia para uma noite. Você ganha aqui na vigília. É ou não é, pastor? Então, a hora que você começa a orar, você diz, Deus está comigo. O Senhor, se aparecer um defunto aqui, eu vou orar, nem que passa 4 dias. Eu vou orar, Ele vai levantar. Deus está comigo. Quantos já sentiram isso? Você sabe que Deus está com você. Você sabe que naquela hora, o capeta não pode meter a cara não, porque ele vai ser queimado. Sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, diga amém. Essa questão de sempre alvas as tuas vestes, esteja sempre em posição de defender aquele que te chamou. Esteja sempre em posição de falar o evangelho do jeito que Jesus falou. Veste suja. Querido, quando a Bíblia fala de veste, não está falando das nossas vestes. Tem uma igreja, não sei qual é, mas diz que as pessoas não ficam nuas de jeito nenhum, só para tomar banho e orando para Jesus não voltar naquela hora. Porque tem um versículo bem-aventurado aquele que não foi encontrado nu. Nu é aquele que está em justiça, não tem linho finíssimo, que é vestimento dos santos. Não são as nossas vestes. Não são as nossas vestes. Humanas falando. Presta atenção. Quando você se sentir manietado, quando você se sentir impedido de andar, o evangelho na sua boca não está fluindo, as coisas não estão acontecendo, você está orando mais do que o necessário para ter menos resultados do que o normal da vida. Querido, dá uma olhada para as suas vestes, sua posição diante de Deus, sua posição diante do reino de Deus, o seu relacionamento com as pessoas. E eu não estou dizendo que isso aqui necessariamente é pecado, mas o anjo chegou dizendo para ele, olha, tiramos as tuas vestes sujas e eu tirei a tua iniquidade. Diga amém. O que Isaías disse quando ele viu o trono de Deus? Ai de mim, porque sou homem impuro. E a Bíblia diz que o anjo voou com uma tenaz. Aquela palavra tenaz é uma espivitadeira, ou seja, uma tesoura com uma brasa. Aquela coisa de pegar uma brasa assim, né? É aquilo lá que você pega batata palha, né? Que tem uma concha assim, tipo uma tesoura. Ele pegou aquilo lá, tocou com a brasa do altar na boca de Isaías, disse, a tua iniquidade foi tirada. Dê um glória a Deus. Quando você está limpo, quando você está livre, não tem doença que resiste, não tem poder do diabo que resiste, não tem situação que resiste. Diga amém. Segunda coisa, timidez. Fala timidez. Além das vestes sujas, tem timidez. Você sabia que o antídoto, o contrário da fé, não parece incredulidade na Bíblia, parece timidez. Por isso que eu falei que fé demanda coragem. Fé tem que ter coragem. Mas nem todo mundo que tem coragem tem fé.
Viram a história do menininho que entrou na jaula do tigre e meteu a mão e tudo? Ele fez um negócio sem fé. Porque se ele tivesse fé, Daniel desceu na cova dos leões e eles não abriram a boca. Mas aquele tigre queria comer o braço do menino. Então, não basta ter coragem. Não precisa só ter coragem. Timidez é o medo que às vezes o diabo põe no nosso coração. Presta atenção no que eu estou falando. Não é um medo comum. É o medo de naufragar. É o medo que nós temos das coisas não darem certo. Diga misericórdia. E você está indo aqui, marchando em rumo à enfermidade, dizendo, vou pisar em você. Você dá 2 passos, parece que alguém se levanta. É essa a oposição que eu estou dizendo. Você é doido? Você vai orar por esse paralítico? Você vai ser envergonhado. Gente, eu já orei por tanto paralítico. A maioria não foi curado. Alguns foram, outros não. E eu não paro de orar. Eu não paro de orar por paralítico. Não paro de orar por ninguém. Eu não paro de orar por ninguém. Você pode perguntar, bispo, mas por que orar se muitos não são curados? Muitos não são curados. Muitos não são curados. Infelizmente, eu oro por muitos enfermos que muitos não são curados. Mas alguns, um pouquinho entre aspas, alguns, para dizer que são poucos, alguns são. E se alguns são, aqueles que não foram podem ser também. Diga amém. Essa timidez que acontece no coração chama-se covardia. Diga misericórdia. É o medo de dizer que é crente, é o medo de expor-se diante das pessoas, é o medo de pregar o evangelho onde alguém pode criticar, você vai ser criticado de qualquer jeito. Você vai ser criticado falando ou não. Quando a gente entrava no ônibus e pregava lá dentro, tinha uma turma que muito difícil. Pessoal em Curitiba, o menino, ele sabia um pouco de skate lá, não era muito não, ele disse, eu vou ganhar os skatistas. Falou para o pastor Tiago, o primeiro contato. Ele pegou uma caixa de isopor, comprou um monte de pão de queijo, pôs um refrigerante lá dentro e começou com o pessoal e disse, não vai embora não, vamos competir. E começou meio que liderar eles ali e correndo. Disse, agora para todo mundo. Eu tenho algo maravilhoso para vocês. Vem aqui. Abriu o isopor, deu um pão de queijo para cada um copo de coca enquanto ele estava comendo. Jesus ama cada um de vocês. Os caras estavam com a boca cheia, não podia nem reclamar nada, né? Quando ele terminou, alguns skatistas estavam com os olhos vermelhos. Acho que era a coca que estava muito gelada. E ele começou uma grande célula lá. Ainda hoje ele tem essa célula lá na cancha de skate. Agora, ele é campeão amador do Paraná. É fácil isso? Não é. Não é fácil isso. O Yuri contou agora, o pessoal que fez workshop, olha como é que é a questão da timidez. A timidez nos proíbe de fazer a coisa certa e fazer a coisa na hora certa. O pessoal lá de Brasília foram consolidar uma pessoa, por isso a consolidação é muito boa. A bispa Denise está indo atrás das pessoas que tiveram contato aqui e sumiram. Ela está com a ficha de consolidação. Se ela passar alguém para você, vai atrás, por amor de Deus. Os meninos lá de Brasília foram atrás de um homem e o rapaz convidou ele para ir no restaurante comer uma pizza. Só que ele pegou quantos funcionários, quantos? 2 garçons. 2 garçons? Só que ele pegou 2 garçons, chegou antes na pizzaria e disse, olha, eu tenho duas pessoas para trabalhar para você de graça hoje. Um vai ficar aqui perto do caixa, pode ficar tranquilo, não vai mexer no dinheiro. Pôs uma moça lá e o outro garçom para servir pizza. E ele foi para a mesa com o cara que ele estava consolidando, tentando falar, comendo. Cada pizza que vinha um papelzinho escrito, você é especial. Fulano de tal, com o nome do homem. Marcos, você é especial. Marcos, Deus amou você de tal maneira que deu seu filho para você. Marcos, e aquilo foi mexendo com o homem, E daí, tinha mais gente lá ou era só os 3?
Hã? Tinha mais gente. E de repente todo mundo se levanta na pizzaria. Combinaram o pessoal da equipe. O Marcos é um bom companheiro. O Marcos. Acabou a pizza para ele. Ele não podia mais comer. Ele ficou todo mal. Aí ele foi pagar. A moça que estava do lado do caixa: a sua conta já foi paga. Eu paguei a sua conta aqui, mas Jesus pagou a conta que você ia para o inferno. E ele... O que você acha de uma consolidação dessa? Esse cara não vai esquecer isso nunca na vida. Não vai esquecer, eu tenho certeza. Sabe, querido, a timidez não deixa a gente fazer isso. A timidez não deixa a gente fazer algumas coisas. Nós precisamos aprender a agir sem timidez. Gente, eu fui muito evangelista minha vida toda, sou evangelista. Ainda hoje, de repente, me dá uns devaneios aqui, eu saio doido pela rua, quem eu acho primeiro eu evangelizo. Né? Encontrei uma moça esses dias ali, uma moça, eu estava vindo ali, daquele sinaleiro, e a moça andando com a pasta, e eu andei rápido com ela, olhei para ela, moça bonita, andando rápido, e ia ver o que ela dizia. Eu estou atrasado para a faculdade, ó. Correu. Eu digo, eu sou da igreja ali, quero você lá um dia, na Sai Nossa Terra. Eu já conheço. Foi embora. E foi embora, eu nem sei se era daqui. Sabe de uma coisa? A nossa timidez às vezes não deixa. Por quê? Ouça, lá dentro de você está alguém dizendo, ele vai rir de você, ele vai ridicularizar você. Ele vai rir de qualquer jeito. Presta atenção. O não dele você já tem. O que você precisa? Pelo menos um talvez. E todo talvez hoje é um sim amanhã. Diga glória a Deus. Jesus censurou a fé dos discípulos dizendo: por que sois tímidos? Querido, quando você for no hospital, não visite só seu parente não. Ache as pessoas lá em volta e ore por todo mundo. Ore por eles. Ore pelas pessoas. E ore olhando nos olhos delas e dizendo: eu vou orar por você e você vai levantar. Você vai ficar curado. Tem alguns casos que são difíceis, hein? Eu já orei por pessoa que foi uma decepção total. Orava e morria. Verdade. Parei de orar? Não. Você não quer cair nesse perigo, não fique doente. Porque se você ficar doente, eu oro por você. E quando eu oro por alguns morrem e outros salvam. Hoje mudou, graças a Deus, hoje mudou. Isso foi lá no início da minha fé. Querido, foi muito antes do dente de ouro. Quem viveu a situação dos dentes de ouro aí? Que nós oramos por tanta gente e recebeu dente de ouro. Vocês não viveram isso? Nós oramos por tanta gente que receberam dente de ouro. Foi no início da década de 90, final da década de 80, início da década de 90, foi um negócio. A gente orava e Deus restaurava os dentes na hora das pessoas. Foi muito antes disso, foi em 79 por aí. Eu fui fazer uma célula lá do Curitiba, lá no mato, lá longe, e tinha um rapaz gemendo lá com dor de dente. Um moço gemendo e a boca inchada. E eu não sabia o que fazer naquela hora. Chegamos meio cedo, estava um pouco claro, meu amigo Pita e eu. E nós chegamos lá, eu falei: Pita, chegou a hora de exercer fé aqui. O povo ficou assim: como é? Esse rapaz está com dor de dente, como é que ele vai cantar conosco, eu com violão? Aquele violão que precisava um prego para ele sair algum som, porque acho que era o rei dos violões, aquela marca maravilhosa que não sai som de jeito nenhum. Ou dissonante, né? Tonante. Aí o que acontece? Como é que ele vai cantar conosco com essa boca desse jeito? Querido, eu vou orar por você e Deus vai curar teu dente agora. Orei por ele, esquecemos, cantou, ficamos lá na reunião, fomos embora. Quase um ano depois, uma irmã dele foi lá na igreja. E você não sabe o que aconteceu com o meu irmão. Aquele dia que você orou, Deus restaurou todos os dentes dele, aqueles que tinham sido arrancados nasceram. E ele ficou. E não foi de ouro, não, de osso. Quando ele olhou no outro dia, a boca dele estava tudo restaurado. Eu nunca tinha visto. Se eu tivesse lá, eu tinha tirado foto. Eu tinha feito um cartaz desse tamanho, restaurador de dente.
Foi um ano depois, nunca mais vi esse moço. Agora eu quero dizer para você, se eu tivesse dito para ele, cara, tu vai, uma noite, pior noite que você vai passar é hoje. Não tem dentista aqui. Como é que nós vamos fazer com você? Querido, você tem a solução, amém? A solução, deixa de timidez. Para de ser tímido. Deixa Deus falar com você. Roupa suja não. Não vai com a roupa suja. Deus não vai falar com você com roupa suja. Você não terá palavras. Quando você está com... Mas não deixa a timidez atrapalhar você. Não permita que a timidez atrapalhe você. Amém? Amém. Graças a Deus. Terceiro lugar que eu quero destacar para você, como vencer a opção, a oposição, limpando as suas vestes, não permita que a roupa esteja suja, não seja tímido e seja ousado. Aqui eu quero falar da coragem. O que é essa questão da ousadia? Querido, presta atenção. Presta atenção. Tem uma hora que Deus fala com você algo que só você sabe que é Ele. Amém? Tem um momento que Deus fala com você algo que você só você sabe que é Ele. Eu tenho pregado nesses dias sobre a consciência irracional. É que você não sabe como sabe, mas você sabe que sabe. A consciência irracional diz assim: está impresso dentro de você uma verdade que não passou pela razão. O Espírito Santo imprimiu. O Espírito Santo imprimiu em nós isso aí. Não tem jeito, você sabe. Você sabe. Você sabe, você vai orar. Você vai fazer. Uma moça entrou em um bar, disse que é verdade, eu não sei, em algum lugar, foi distribuir folhetos e tinha umas pessoas, sabe aquele que não está muito bêbado ainda, mas está meio alto. E eles cercaram ela, 3 aqui, ela foi entregar folheto para um, e ela queria ir para um lado, e ela ficou no canto do balcão aqui, eles não deixaram, gostosa. E ela levantou a mão e começou a cantar. Quero cantar uma linda canção para aquele que me transformou. Uma música antiga que a gente cantava. Seu nome é Jesus. Quando ela começou a cantar, seu nome é Jesus, aqueles 3 rapazes caíram num pranto inconsolável. Inconsolável. E ela chegou para eles, levou eles a Cristo, e nunca mais eles chamaram ela de gostosa. Vamos chamar agora de ungida, não de gostosa. Vamos chamar de irmã, mas não de gostosa. Amém? Tem um momento que você sabe que Deus vai fazer. Tem um momento que você sabe que Deus vai dirigir. Tem um momento que você sabe que Deus vai fazer, vai dar a palavra. Naquela hora, você tem a palavra. Amém? Sabe, deixa eu explicar para você o que é essa ousadia. Não é uma coisa do homem. A ousadia que você tem não é uma coisa do homem. É uma coisa de Deus. Diga amém. Ouça isso, ouça isso. Ouça isso que eu vou dizer. Todo milagre precisa de uma palavra de fé. Uma palavra que se une com a fé e dá o bom do milagre. Precisa. Por que Jesus perguntava? Ele perguntava para um cego: o que queres que eu faça? É uma pergunta. Uma perguntinha. Ele disse: não, eu quero andar. Não está vendo que eu sou cego? O que Jesus precisava? De uma palavra dele. Faça-se conforme a tua fé, conforme a tua palavra. Precisa da palavra e da fé. A mulher do fluxo de sangue, ela disse para ela mesma: se eu apenas tocar, vou ser curada. Ela tinha fé, mas precisava liberar essa palavra. Você tem fé, mas precisa liberar uma palavra. O milagre é a junção de uma palavra com fé. O leproso chegou para Jesus e disse: se queres, pode me purificar. Jesus ficasse calado. Ele disse: quero, fica limpo. E ele ficou. A Bíblia diz: quem é esse que meramente com uma palavra ordena e os demônios saem, ordena a enfermidade e vai embora? É o mesmo princípio para expulsar demônios, expulsar e tirar a enfermidade, sabia? É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Você sabia que atrás de cada enfermidade tem um demônio? Ouça isso. Ouça isso. Ouça isso. Pss, pss. Ouça. Lucas capítulo 13, a Bíblia diz que tinha uma mulher encurvada. E era dia de sábado.
E Jesus não expulsou a enfermidade. O que Jesus expulsou? O demônio. Espírito de enfermidade. Tem duas maneiras de curar as pessoas. Duas. Ou nós damos um antibiótico, o anti-inflamatório, que combate diretamente o vírus ou a infecção. Ou nós cortamos o sustento espiritual que alimenta esse vírus. O vírus é sustentado por um poder espiritual maligno. Por isso que a oração da fé, diz Tiago, levantará o enfermo. Diga amém. A oração da fé levantará o enfermo. Quando você ora, você está cortando a ligação espiritual que os demônios sustentam essa enfermidade. Médico sabe disso? Não, não sabe. O vírus ebola é um Exu ebola que sustenta. Todo vírus tem demônio por trás. Por quê? Porque o mundo inteiro jaz no maligno. Por isso que em Lucas capítulo 13, Jesus pegou e expulsou o demônio de enfermidade da mulher. E a Bíblia diz que ela estava 18 anos em um cativeiro. Por isso que a oposição aqui é escravizar, é manietar, é pôr a pessoa em um cativeiro. Diga misericórdia. Se você for tímido, como é que você vai fazer? Querido, eu quero dizer para você, tem algumas situações que nós não sabemos resolver. Tem algumas situações que... Uma vez fui no seminário da Neuza Tioca. Neuza Tioca é uma das pioneiras no Brasil de quebra de maldição e libertação, da seminário do Brasil todo. Alguém conhece o pastor Neuza Tioca? Alguém conhece? Seminário no Brasil todo, até teve aqui esses tempos, eu fui no seminário dela esses tempos aqui. E lá naquele seminário ela pediu, pastores, se tem alguém que já teve experiência com espírito de rã, por favor, me ajude. Estou com um caso que nós não sabemos como fazer. Eu digo, poxa, se a pastora Neuza Tioca está com um caso que ela não está sabendo como fazer, e eu até fui lá procurar ela, e ela contou mais ou menos, era uma situação muito difícil de libertação das pessoas. Presta atenção, tem situações que nós não sabemos como fazer. Em Marcos capítulo 8, Jesus tinha fé, sim ou não? O autor da fé. A Bíblia diz que o poder de Deus, o Espírito de Deus estava com ele para curar. Fala, para curar. Diga, o Espírito Santo estava com Jesus para curar. Que coisa. Que coisa. O Espírito Santo estava com ele para curar. Presta atenção. E a Bíblia diz que, Marcos capítulo 8, ele orou 3 vezes por um cego. Orou na cidade, ele não ficou curado, tirou da cidade, levou para o campo, orou, o cara viu os homens como árvore, estava tudo meio misturado, os homens pareciam árvores, as árvores pareciam homens, e aí ele orou 3ª vez e ele viu tudo. Presta atenção, alguns casos são especiais. Pastor, amigo meu, disse que estava num momento de cura, amigo não, eu encontrei com ele umas 2 vezes, ele deu esse testemunho. Ele estava numa grande campanha de cura e de repente vem o pastor com um homem com um tampão aqui. Ele diz, olha, queremos que você ore por esse cego. Ele diz, pode trazer o cego aqui que Deus vai curar ele hoje. Quando ele tirou o tampão, estava só o buraco, não tinha olho. Ele diz, Deus, você não podia pelo menos ter facilitado um pouco? Mandado primeiro um com o olho, só para curar o olho. E ele diz, Deus vai te dar um olho novo hoje. Um olho novo. É intrepidez, é ou não é? E ele diz, quantos creem que Deus vai dar o olho novo para ele aqui? Está o buraco lá. Tinha arrancado todo o olho. Deus, agora ele precisa de um olho. Eu te abençoo com o olho. Tira a mão. Tirou, estava lá o olho. Olha para mim, olha para mim. A oposição precisa de uma palavra rema. Que você sabe que é a palavra que Deus te deu para aquela situação, amém? Por isso você não pode negligenciar a oração.
Por isso você tem que ter uma vida. Você está orando hoje aqui, você não sabe o que Deus vai pôr na tua frente ali. Na hora que você está orando aqui, você está sabendo que você saiu daqui pronto. Como diz, pronto para o que der e vier. Apareceu alguém, Deus vai te levantar. Deus vai te erguer. Amém? Nós estamos precisando disso. E por último eu quero falar da fé. A fé é uma coisa interessante, como nós vencemos a oposição com fé. A fé é aquela consciência que você tem, que se Deus não fizer, não tem outra saída. Se Deus não fizer, não tem outra saída. O Reinhard Bonk é o homem mais influente hoje no Evangelho no mundo. O Reinhard Bonk, ele faz a campanha de 2 semanas, 1 milhão, 2, 3 milhões de pessoas se convertem em 2 semanas. Ele fez um congresso na África para 1 milhão de pessoas, você já viu? 1 milhão de pessoas, por dia. Esse congresso, durante 3 semanas, se converteram 3 milhões de pessoas, durante 21 dias. 3 milhões de pessoas se convertendo, é um negócio extraordinário. Então faz a fila dos cegos, todos os cegos fazem fila aqui, os surdos aqui, os paralíticos em cadeira de roda, e vão chegando, ele vai orando, e aí, numa fila lá de oração, tinha um rapaz que tinha uma perna cortada, a perna era acima do joelho, e ele, sabe aquela calça dobrada? Quando o rapaz chegou perto dele, que tocou nele, aquela perna fez assim, cresceu uma perna dentro daquela calça, e o rapaz ficou assustado. Eu tenho um amigo que tem uma perna cortada, eu digo, vou orar por ele, Deus vai me ajudar, esse menino vai ganhar uma perna nova. Sabe, queridos, é assim que Deus faz. Algumas pessoas que doaram rins foram para o homem de Deus orar, e de repente o homem de Deus, depois de orar, disse, você vai fazer um raio-x dos rins, mas eu só tenho um, faz 2 rins, eu estou mandando. Foi lá, tinha 2 de novo, doaram um e ganharam. Pode ficar com o meu eternamente, ele vai contigo para a ressurreição, ganhei outro. Amém, amém. Deus, presta atenção, quando nós falamos dessa fé, é algo do sobrenatural. Ninguém toca o sobrenatural sem fé. Hoje eu quero dizer para você, tem muitos ministérios agindo nessa força do sobrenatural, mas tem muita gente precisando, não é? Quantos conhecem pessoas que precisam de uma oração para o sobrenatural? É uma doença, é uma situação, é uma opressão, casa assombrada. Nesse dia vieram dizer, por isso você tem que orar na casa assombrada. Eu digo, não, a gente não ora na casa assombrada, não. A gente manda o bispo Jorge, o bispo Vinícius. E eu digo para você, querido, está na hora de vencer a oposição. Amém. Eu quero que fique em pé só os chamados por Deus para uma experiência do sobrenatural. Você sabe que Deus está chamando você para ter experiência com o sobrenatural. Você quer muito isso. Você sonha com isso. Você deseja isso. E você está dizendo, bispo, tem oposição no meu caminho. Tem oposição. Tem oposição no meu caminho. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu dizer para você. Querido, ouça. O milagre não é para segurar pessoas na igreja, não. Eu tenho orado por pessoas que foram ricamente abençoadas. Orei por uma mulher que Deus trocou a vesícula dela. Trocou. Operou a vesícula dela. Diz que pedra de vesícula não tira, né? Deus operou, estava lá os pontos. No raio-x estavam os pontos, ela nunca foi cortada. Como é que você foi operada sem? Deus operou a vesícula dela. E ela veio na igreja, só recebeu a cura. No outro dia veio, me deu um abraço e foi embora. Mostrou os exames e foi embora. Um tempo depois. Nunca mais pisou na igreja. Então o milagre às vezes não segura a pessoa. O que segura a pessoa é sua experiência com Deus, é sua perseverança. É isso que segura na fé. Amém? Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo precisa contar com você. Deus disse o seguinte. Olha o texto aqui, ó. Lucas capítulo 10, versículo 9. Diz, vão e curem os enfermos.
Fala para o seu irmão, cure os enfermos. E João 14:2 disse: quem crê em mim fará as obras que eu faço. Diga amém. Fala para o seu irmão, Jesus está contando com você. A Bíblia diz que o poder de Deus era tão grande na vida de Paulo. Põe para mim Atos 19, versículo 10 a 12. Olha só esse texto. A Bíblia diz que ele ficou 2 anos na escola de tiranos. Lá em Éfeso ele ficou 3 anos. Quando ele foi expulso da sinagoga, foi para a escola de tirano. Olha o que a Bíblia... Durou isto por 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra de Deus. Diga todos os da Ásia. Você imaginou como é que um homem, sem rádio, sem nada, conseguiu alcançar todos da Ásia? Olha aqui o resultado, versículo 11. E Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários. Diga glória a Deus. Então glória a Deus bem alto. Quando o milagre acontece, as pessoas vêm ouvir a palavra de Deus. Quando você orar que acontecer as coisas, as pessoas vão ficar mudas diante da palavra de Deus. Jesus até falou, se não virem sinais, de modo nenhum crerão. Põe o versículo 12, olha o 12. Olha o que é isso, querido. Olha aqui, o que é que Deus fez com o homem. De sorte que lenços e aventais eram levados do seu corpo para os enfermos, e as doenças os deixavam e saíam deles. Os espíritos malignos saíam também. Diga glória a Deus. Só com os lenços de Paulo. Vestes limpas e o Senhor vai te abençoar. Fique bem quietinho aí no seu lugar. Bem quietinho, não se mexa. Eu estou vendo algumas pessoas aqui que praticamente já desistiram de ser um instrumento na mão de Deus. E Deus está dizendo, hoje eu estou te chamando de volta. Hoje eu estou te tomando pela mão. E estou te capacitando para o sobrenatural. O Senhor te toma hoje, querido. O Senhor te ergue, o Senhor te levanta. Algumas mudanças o Senhor vai mandar você fazer. Alguns posicionamentos o Senhor vai direcionar para você fazer. Mas cada vez que você disser, Senhor, usa a minha vida, Ele vai usar. Por isso eu te abençoo nessa noite. Te cubro com a graça do Senhor. E libera a tua vida para crescer em fé. Crescer em experiência com o sobrenatural. Querido Espírito Santo, aqui estamos nós. Levante sua mão bem alto, sua mão direita. Diga, querido Espírito Santo, eu estou aqui para ser usado pelo Senhor. Toma as minhas mãos, toma a minha boca, toma a minha vida e usa no teu reino. Eu quero ser um instrumento de Deus para o sobrenatural na vida dos necessitados e daqueles que precisam, para a glória de Jesus. Querido, eu te abençoo. Libera a graça de Deus sobre a tua vida. Eu libero o favor de Deus sobre você. E eu declaro nessa noite que a mão de Deus vai te acompanhar, que o favor de Deus vai te acompanhar. Deus vai abrir o teu entendimento, Deus vai abrir os teus olhos. O Senhor vai na tua frente. As coisas que o Senhor vai fazer através de você serão para glorificar o nome dEle, e Ele será engrandecido agora e pelos séculos dos séculos. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Quantos creem que vão ser usados de novo para o sobrenatural? Você crê que você... Então ore pelo irmão do lado. Abençoa ele aí. Libera ele aí do lado. Libera a cura na vida dele. Libera a bênção na vida dele.